Glória a Deus. Amados, muitas vezes as pessoas me perguntam, e eu acho que esse tipo de pergunta é extremamente importante: profeta, como vocês vivem tantos milagres aí na igreja? Como acontece tanta coisa? Como é que pode isso aí tudo? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O elemento mais importante para o nosso sucesso, e eu chamo isso de sucesso, amados, um sucesso ministerial. Porque quão sem graça seria se nós aqui estivéssemos pregando acerca dos milagres que Jesus fazia e que disse que a igreja faria obras iguais às dele e maiores ainda. Isso é promessa de Deus, amados. Então, quão sem graça seria se nós falássemos dos milagres, entendêssemos o que a Bíblia diz: ó, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço e maiores ainda, e não víssemos isso, e não tivéssemos libertação. Amados, no domingo passado, domingo de Páscoa, aí uma outra pessoa veio aqui para receber oração, teve libertação, teve cura. Uma senhora, eu falei para vocês aqui, eu acho que já estava mais de um mês a senhora. Gente, essa irmã assiste as lives, a família dela assiste as lives. Eles moram em Curitiba, eles pegaram um carro e vieram de Curitiba para receber oração aqui, para participar de um culto, receber oração e depois voltar, amados. Olha que fé genuína. Então eu falei que a vovozinha que estava junto, eu dei o testemunho errado, gente. São tantos testemunhos que eu, com medo de me atrapalhar, de falar uma bobagem, de acabar mentindo, eu diminuí. Eu disse: ó, parece que já faz mais de um mês que ela está. Gente, ela já estava com a dor no olho dela e ela foi em vários médicos, fez tudo que podia. Mostrei ainda, inclusive, para o pastor Mateus. Ela já estava há mais de 3 anos com essa dor. E ela recebeu oração mais ou menos aqui assim, ó, nesse cantinho aqui, ó. E ela não teve mais dor nenhuma, saiu daqui completamente curada, para a glória de Deus. Completamente curada, para a glória de Deus, meu irmão. Então esse não é um sucesso nosso, mas é um sucesso ministerial. Amém, amados? E nós precisamos caminhar para ter sucesso na vida. Termos sucesso como pai, como mãe, como funcionário, como empresário. Termos sucesso nos relacionamentos. E eu vou dizer para você, o elemento mais importante, ou um dos mais importantes elementos para o sucesso, diga comigo, é a perseverança. Não, com mais vontade, é a perseverança. Diga perseverança. Mais uma vez, perseverança. Queridos, não existe sucesso sem perseverança. Nós falamos sobre isso nas lives essa semana. Vem comigo aqui, ó. Você pode ter todas as habilidades necessárias para você ter sucesso em alguma área, ou em alguma meta, objetivo, algum sonho que você começa a trabalhar para realizar. Você pode ter todas as habilidades. Só que uma coisa que parece que nós, eu estou falando nós, eu não estou dando moralzinha para ninguém, estou falando nós, parece que às vezes nós não entendemos, é que a oposição sempre vai existir, física e obviamente espiritual. Diga comigo, oposição sempre vai existir, física e obviamente espiritual. Então nós temos que entender isso, queridos. Por exemplo, quando você entra numa empresa, por exemplo, antes de estar em tempo integral, eu trabalhava numa equipe de vendas. Interessante, nós éramos uma equipe no papel, mas existia ali dentro, não da minha parte, amados, mas existia uma concorrência, existia parece que um desejo de sempre estar à frente do outro, não para alcançar tão somente as bonificações financeiras, mas por um desejo de estar à frente. Então ali havia uma oposição. Éramos uma equipe, mas havia uma oposição. Então o que a Bíblia fala acerca de perseverança? A Bíblia fala e deixa muito claro isso. Se nós pegarmos o dicionário bíblico de Almeida, a palavra perseverança significa permanência. Diga comigo, permanência em um estado ou atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Então isso é dicionário bíblico. De novo comigo, perseverança
é permanência. Diga comigo, permanência. Ou seja, você precisa permanecer. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, você precisa permanecer. Diga, perseverança é permanecer. É permanecer, permanecer, permanecer. Então, mas nós temos que permanecer mesmo, não só quando está dando tudo certo. Mas perseverança é permanecer mesmo quando está dando tudo errado. Talvez hoje o diabo esteja tentando esfregar na sua cara, desculpa a expressão, mas talvez o diabo esteja tentando fazer isso, tentando mostrar que você não está tendo sucesso, ou seja, que você está fracassando na sua família. Você vai permanecer. Você vai permanecer lutando pela família. O diabo pode estar dizendo, você não está tendo sucesso, você está fracassando como pai. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar orando. Quando eu digo trabalhando, não é trabalho, é trabalhando na relação pai e filho, pai e filha. Mesmo que você esteja enxergando e você possa dizer, não, peraí, eu fracassei. Você vai permanecer. Isso é perseverar, amados. Interessante que antigamente, pastores, se olhasse, antigamente, eu não sei se online obviamente atualizou, mas se achar alguns, eu vou tentar achar isso aí uma hora. Se você pesquisasse no próprio dicionário bíblico de Almeida, você ia ver lá, em caso de oposição ou aparente fracasso. Os caras corrigiram, porque estava errado. O que Deus espera de nós é que mesmo que, olhando para a nossa situação, eu enxergue, eu detecte, eu perceba que eu fracassei, em Deus eu vou continuar lutando. Só esse amém que você pode dar. Eu vou permanecer lutando. Permanência em um estado ou atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Então, olhando para a sua conta bancária, olhando para a sua receita, você detecta que você fracassou, mas você vai continuar lutando porque você crê em Deus. Você crê que Deus pode mudar todas as coisas, você crê que Deus pode fazer. Olha isso hoje de manhã, mas queridos, essa semana nós tivemos um testemunho tão forte. Claro que a pessoa pediu para eu não comentar o nome, e eu de fato não comentei, por respeito. Mas esse homem, estimulado, incentivado por um outro testemunho, ele tinha um caroço nas partes íntimas, amados, do tamanho de uma goiaba grande. O desespero tomando conta, porque quando o médico, já há tempo, ele disse que eu não fui profeta, eu estava com medo. Mas o médico, quando eu consultei, ele disse, você vai procurar urgente, está aqui o encaminhamento, você vai urgente procurar um cirurgião. Porque isso aqui é um tumor, resta saber se é maligno ou não. E ele não foi, e o tempo passou. Obviamente que ele não podia mais ter relação íntima com a sua esposa, porque aquilo doía. E não só pela dor, né, amados? Vamos combinar. E aquele homem simplesmente não ia, mas ele estava assistindo uma live, amados, de 6:30 da noite, não lembro que dia foi. E ele sentiu que na hora que eu estava orando, que nós estávamos orando, enfim, não sei exatamente o momento, ele não deu a precisão, a exatidão do momento, mas ele disse que sentiu algo, foi até o banheiro urinar. Quando começou a urinar, sentiu aquilo pesado, e no finalzinho saiu um pouco de sangue. Aí ele se desesperou. Ele disse, meu Deus, o que houve agora? Será que rompeu? Será que eu vou morrer? Será que eu vou para o médico? Não vou? Ele disse que tomou um banho e foi dormir. No outro dia pela manhã, amados, no outro dia pela manhã, simplesmente havia desaparecido totalmente. Aleluia! Então alguém pode vir perguntar para mim, tá, profeta, mas como é que foi? E eu vou lá saber, irmãos. Eu vou lá saber, eu vou usar o seu testemunho algumas vezes, Miriam. Me perdoe. Mas é que abençoa demais. Essa irmã que está sentada aqui na frente, há 10 anos atrás ela nos procurou, amados. Houve um derrame gravíssimo na sua vista esquerda. Direito, foi o que eu disse. No olho direito. Desculpa brincar com algo tão sério. O olho direito.
Simplesmente ela estava indo pegar a filha na escola e deu aquela sensação e o olho preteou. Acabou a visão. Obviamente procuraram ajuda, médicos, oftalmos. Unânime, cegueira irreversível. Mas ela veio aqui nesse ambiente de fé, de milagres, onde nós cremos o que a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Então a medicina de várias, como é que se fala? Opiniões de vários médicos, todos unanimemente disseram: nunca mais vai voltar a ver. Nesse ambiente de poder, amados, há 10 anos atrás, ela foi curada, o olho voltou a enxergar. E esses 10 anos ela está enxergando para a glória de Deus. Você pode aplaudir, meu. Como é que foi isso, profeta? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Mas eu fico me lembrando, amados, que às vezes as pessoas olham para nós e dizem: o profeta ele fala porque para ele é fácil, ele ora, as coisas acontecem. Meu irmão, não é bem assim, viu? Não é bem assim. E eu lembro, e eu repito, eu não quero ficar repetindo o que já passou, mas quando aconteceu o grande tumulto que houve aqui dentro dessa igreja, amados, há anos atrás, e logo na sequência entrou a pandemia, eu duvidei do meu chamado de pastora. Mas eu disse: não, mas peraí, se eu tivesse sido chamado mesmo, isso tudo não teria. Não estou falando em relação à pandemia. A pandemia só veio para, jogar pá de cal, sabe? Depois do que o inimigo tentou armar aqui dentro, mas nós começamos um culto de terça-feira. Nós acostumados a termos aí algumas centenas. Nós começamos um culto de terça-feira, não tinha 25 pessoas aqui dentro, amados. Por causa do tumulto que Satanás tentou causar aqui dentro. Eu duvidei do meu chamado. Eu disse: não, alguma coisa está errada. Eu devo ter, sabe, eu estou viajando, cara. Não fui chamado para ser pastor, para estar à frente de igreja, não pode. Senão não teria acontecido isso, eu teria enxergado. Mas Deus permitiu tudo aquilo, amados, para ensinar, para me moldar, para me forjar. Tem coisas que você vai passar na sua vida, meu irmão, que você vai olhar e vai dizer: gente, mas eu não plantei isso para estar colhendo desse jeito. Não é o que eu semeei todos esses anos, nem em oração, e nem em atitudes, nem em ações, nem em reações. Não pode. Deus até hoje, eu tenho certeza que nunca vai me explicar o porquê Ele deixou eu passar, e nós passarmos por aquilo tudo. Mas uma coisa é certa: Deus, quando nos coloca na forja, é porque Ele está literalmente fazendo aquilo que era bruto se tornar precioso, se tornar valioso. Se você está na forja, meu irmão, persevera, porque Deus está fazendo pegar preço. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: se você está na forja, persevere, permaneça, porque a glória vai manifestar. A glória vai manifestar, irmão. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago. Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se o cara lê isso aqui fora da fé, o cara enlouquece. Como é que vai ter motivo de toda alegria o passardes por várias provações? Diga comigo: a provação, ela vem de Deus. Agora a tentação, Deus até permite, mas quem promove é o diabo. Então, amados, o tentador é Satanás, ele que vem nos tentar. Agora, as provações que nós passamos, muitas vezes é o próprio Deus nos colocando ali, amados. Sabe para quê? Volto, para nos forjar, para nos ensinar, para nos capacitar. Gente, Deus não quer nos ver fracos. Olha o que esse texto fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, meu Deus, produz o que? Perseverança. E olha o que a Bíblia fala: ora, a perseverança, ou seja, a permanência em um estado ou atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso, precisa ter ação completa.
Meu irmão, em nome de Jesus, Deus não preparou para nós a palavra desistência. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: hoje você está recebendo a unção da perseverança. Você está me ouvindo? Diga amém. Sabe, perseverar naquilo que Deus coloca no nosso coração. Você acha que as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes negócios, eles saíram do nada? Não, amados, houve lutas, sabe, aconteceram situações onde com certeza todos pensaram em desistir. Amados, que você não me julgue. Agora, se você fizer, você vai estar num caminho errado. Mas eu quero que você se coloque no meu lugar. Amém? Quando nós passamos por tudo que passamos aqui como ministério e depois emendado na pandemia, gente, não é que eu pensei em desistir. Eu achei que desistir era a única coisa que eu poderia fazer. Não é que eu quis desistir, eu achei, pronto, eu vou ter que desistir porque afinal não fui chamado. Só que pela unção e a graça da perseverança, amados, eu permaneci. Até hoje eu não entendo como nós passamos por aquilo, nem o porquê e nem como conseguimos passar, mas nós passamos. E hoje com certeza estamos muito mais fortes. As coisas que eu tinha medo lá atrás, hoje eu não tenho medo nenhum, amados. Sabe, a Bíblia fala sobre Jó, um homem que passou por um desafio quase que impossível de ser narrado. Só que a Bíblia fala no início do texto de Jó que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Então olha só, os céus enxergavam Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Mas sabe o que Jó fala lá no final do livro acerca da sua história? Ele diz, eu vou pegar uma tradução mais antiga, ele diz assim, ó, ele falando de Deus, né? Então Deus já narrava acerca dele assim: era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Mas mesmo assim o diabo se levantou contra ele. E aconteceu tudo que você sabe que aconteceu, que a gente já falou aqui. No final de tudo, Jó declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Jó aprendeu a andar com Deus na forja. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se apartava do mal, ou seja, porque ele estava andando com Deus. Mas ele entrou num nível de intimidade tão mais profundo com tudo que aconteceu, que ele, equiparando as duas, comparando as duas, ele disse: não, antes, na boa, antes eu nem conhecia Deus, hoje eu conheço, eu sei do que Ele é capaz. Então quando Deus permite que passemos por essas coisas, amados, é Deus nos permitindo conhecê-lo mais e mais. Você consegue entender isso? Sim ou não? Queridos, e por isso nós precisamos perseverar. Não deixe as lutas dessa vida esmorecer você. A Bíblia fala: e não nos cansemos de fazer o bem. Numa outra tradução você poderia muito bem colocar ali: e não nos cansemos de fazer aquilo que é certo, aquilo que é devido. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, vamos colher, se não desfalecermos. Diga comigo, não é só uma questão de tempo, é uma questão de postura. O tempo vai passar, amados, só que a nossa postura vai determinar se nós vamos colher ou não. O texto é claro. E não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, não nos cansemos de fazer o que é certo, o que é devido, porque a seu tempo ceifaremos. Sim, ceifaremos, porém, se não desfalecermos. Porque quando nós desfalecemos, ou seja, quando nós desanimamos, nós estamos saindo da fé. Porque a fé é o que? Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a convicção: ah, profeta, mas tu acabou de falar que tu pensou em desistir. Não, eu não disse que eu pensei em desistir ou que eu queria desistir. A coisa foi tão séria que eu achei que a única opção era desistir. Tanto não queria desistir que não desisti. Como bom teimoso,
eu permaneci. Até o meu paizinho que me ama, o meu paizinho amado, nosso bispo, ele chegou para mim pelo menos umas 6, 7 vezes querendo me proteger. Ele disse: meu filho, nós temos que entregar esse prédio, nós não vamos dar conta de pagar isso tudo. E já não estava dando mesmo. Claro, o aluguel a gente nunca atrasou. Nosso compromisso nós conseguimos honrar durante todo o tempo. Amém, igreja? Mas ele disse: meu filho, não dá, não tem como. Eu disse: pai, se o senhor puder acreditar, pai, tudo que eu enxergo quando eu oro é o nosso prédio cheio, é a igreja cheia de novo, é a glória de Deus manifestando. Eu posso ver os milagres, eu posso ver as libertações. E é o que está acontecendo hoje, amados. Não existe oração sem resposta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: não existe oração sem resposta. Sabe, queridos, uma das coisas, por estar fazendo a live das 6:30 da manhã, eu podia fazer só às 11. Como foi o jeito que comecei, só com a live das 11 horas da manhã. Claro que eu ouvi o profeta Vinícius quando ele chegou e disse assim, a gente lá em casa comendo churrasquinho. Ele disse assim: ô profeta, daqui, o jeitão dele, está na hora de você começar a live das 6:30 da manhã. Quanto tempo você acha que eu demorei para começar? A Bíblia diz: crede nos meus profetas, e eu comecei no outro dia de manhã, sem saber se alguém ia assistir ou não. Quando nós damos crédito à palavra, quando nós damos crédito à palavra, nós prosperamos, amados. Só que tem que permanecer, tem que perseverar, irmão, tem que perseverar, tem que continuar lutando, tem que continuar lutando. É na perseverança que nós vamos ganhar nossas almas. Porque durante toda a nossa vida o diabo vai tentar nos afastar do centro da vontade de Deus, dos planos de Deus. Não deixe o diabo afastar você dos planos que Deus tem para a sua vida. Ou você acha que o diabo vai ficar olhando para você e dizendo: ai, que bonitinho, ele está prosperando, ai, que maravilha, ela está conseguindo. Cara, o diabo, ele... Deixa eu lhe falar um segredo aqui. O diabo, quando ele fica... repete comigo assim: Satanás, quando ele me vê prosperando, ele literalmente fica endemoniado. Fica endemoniado, irmão, fica enlouquecido. O diabo odeia a sua felicidade, ele odeia a sua paz, ele odeia a sua família, ele odeia a sua prosperidade. Só que Deus ama a sua prosperidade, Deus ama a sua família, Deus ama você, Deus ama ver você tendo prazer, sabe, nos mais pequenos detalhes. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Deus ama ver você prosperando, meu irmão. Aleluia, aleluia. Então quem é que você vai ouvir? O diabo que diz que você não pode, que você não vai conseguir, que não vai dar certo? Ou você vai ouvir a palavra de Deus que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores? Mas profeta, eu não estou vencendo. Continua, persevera. Porque perseverança é o que? É permanência, o estado, ou atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Irmãos, deixa eu dar um testemunho pessoal. Eu sempre fui de gostar bastante de esporte e tal. Só que quando deu, antes, aí na pandemia, antes de dar toda aquela loucura, amados, eu rompi o meu bíceps. Aquilo para mim afetou a minha mente de uma forma. Eu estava falando com o pastor Felipe agora há pouco. Afetou, porque eu sempre fui um cara assim, de uma certa força. Eu achava, cara, eu sou um cara forte assim, sabe? Quando eu rompi o bíceps, eu disse, cara, eu estou com algum problema. Talvez um problema de degeneração muscular, alguma coisa, cara. Cara, eu fui segurar uma moto, aquelas Harley, né? Só tinha, sei lá, quantas centenas de quilos, mas nunca me passou pela cabeça. Uma coisa é você não aguentar segurar, outra coisa é arrebentar o músculo. Eu vim parar aqui em cima. Aquilo entrou na minha cabeça de um jeito, claro que obviamente eu tive que ficar parado todo aquele tempo, né, de cirurgia, fisioterapia. Aí quando eu ia fazer o exame para ver se tinha dado tudo certo, demônio da pandemia, cancelaram tudo. O meu não era uma emergência, era só uma revisão. Foi mais ou menos assim, te vira. Aí eu com medo, que não pode levantar nem 100 gramas quando sai daqui. Puxa. Aí fiquei sem fazer exercício, tinha medo de usar o braço para qualquer coisa. Obviamente engordei. A tristeza foi tomando conta. Gente, quando eu ganhei essa camisa aqui no ano passado, 26 de setembro, tá? Dia do meu aniversário.
Brincadeira. Só para você ter uma ideia da data. Essa camisa aqui linda não fechou. Ela não fechou. Eu disse, cara, eu não vou deixar isso ficar desse jeito. Eu não vou deixar isso assim, cara. Mas confesso a vocês que quando comecei a botar um pouquinho mais de carga lá na academia, toda hora o medo voltava. Toda hora o medo dizia, cuidado, vai acontecer de novo. Tu vai te quebrar de novo. E aí tu vai ter que ficar todo um tempo parado. É melhor tu ficar meio gorduchinho assim, do que se machucar de novo e ficar mais ainda. Então eu criava um bloqueio. Mas na perseverança, amados, essa camisa aqui não fechava. E eu não parei por aqui não. Mas eu não conto isso com vaidade, amados. Eu conto isso com alegria. Por saber que hoje eu estou cuidando do templo do Espírito Santo. Por saber que aquela sentença, os médicos disseram que eu nunca mais ia esticar meu braço, que eu ia perder o movimento desse aqui, ó, de girar o braço, de girar o pulso. Então tudo, não estou falando que... Cara, o médico me atendeu, o cara sensacional, doutor Pedro, um cara fora da curva, assim. Mas ele disse, cara, infelizmente isso aqui tu não vai mais conseguir fazer, né? Com certeza tu não vai esticar o teu braço total. Tudo Deus disse, não, a última palavra é minha. Ele vai esticar, ele vai girar. Só que o problema, queridos, é que nós somos cheios, eu falei hoje de manhã sobre isso, nós somos cheios de limitações na mente. Sabe, crenças limitantes. Eu sei que esse termo ele é muito usado, e eu não estou falando mal de nenhum coach, nada, tá? Nem do pessoal que dá aula e curso para coach, não estou falando mal. Mas eu sei que é muito usado isso nesse meio aí, mais empresarial, né? Mas é uma coisa bíblica. Crenças limitantes. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. Diz que Jesus, na sua própria casa em Nazaré, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Nenhum milagre. Por quê? Porque a mente deles limitava. Eles estavam cheios de crenças limitantes do tipo, não, cara, esse é Jesus, o filho de José, o carpinteiro aí da esquina ali. Ele não pode fazer milagre, ele não é o Messias, tá louco, cara. A gente viu ele crescendo, a gente via quando ele estava ali jogando futebol, não, tô só, né, porque não tinha, né. A gente via ele jogando futebol ali, cara. E às vezes nós limitamos. A gente acha, não, Deus não vai fazer isso comigo, afinal eu sou esse, eu sou aquela. Eu já fiz isso, eu já fiz... Você acha que Deus se importa com o seu passado? Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus nem lembra mais do seu passado, irmão. O passado que lhe condenava, que lhe oprimia, porque eu fiz isso, que eu me envolvi com né, mulheres, com trocentos homens, com trocentas mulheres, seja o que for que você tenha feito, Deus não olha para o seu passado. Deus está se importando, sabe com o quê? Com o seu presente, porque o seu presente vai determinar o seu futuro. Então viva hoje o que Deus tem para a sua vida. Viva hoje o que Deus tem para a sua família. Viva hoje o que Deus quer fazer com você e com a sua casa. Diga a Deus, eu vou viver hoje o todo que tu tens para mim. Aleluia! Aleluia! Persevere naquilo que Deus lhe deu. Não abra mão. Sabe, perseverança é como se fosse resistir. Permanecer. Mas é que o diabo se levantou contra mim, profeta. O senhor não está sabendo. Não estou. Não está escrito na Bíblia que ia ser assim. Tem mais, sabe o que mais está escrito na Bíblia? Diga comigo, a Bíblia diz. Mais alto, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não tem que ter medo. Se você resistir ao diabo, meu irmão, se você resistir ao diabo, ele vai picar a mula, ele vai fugir, ele vai deitar o cabelo, ele vai dar um fora. Você está entendendo isso?
Aleluia. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, não pode, começa num dia e termina no outro. Você nunca mais vai ser assim, meu irmão. Você nunca mais vai ser assim. Lembra que eu contei aqui o exemplo da Coca-Cola, gente? Ih, falei o nome. Pá, fiz a propaganda sem querer, querendo. Não queria mesmo. Cara, os caras investiram. E no primeiro ano da fundação da empresa deles, cara, eles venderam quase nada. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui anotado, para não dar nenhum dado errado aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui, gente. Como é que eu procuro aqui? Aqui. Santa Massa, 5 limões, uma Coca-Cola. Veio uma lista de compra que não vou achar, irmão. Miserável. Não vou achar. Infelizmente. Mas eu trouxe aqui o exemplo da Coca-Cola, gente. E eles vendiam em galões. Cara, eles venderam quase nada. Eu acho que nem a família deles comprou no primeiro ano. Hoje tem essa praga em tudo que é canto. Sério, gente. Já vai 25? Obrigado, amado. 25 galões eles venderam no primeiro ano. Depois de muito investimento, inclusive investiram para botar propaganda no jornal, gente. Aí pensa nos cabra teimoso. Hoje é uma empresa, uma mega, ultra power, gigantesca indústria, multibilionária. Porque não desistiram, gente. Quantos de nós será que não desistiríamos? Quantos grandes jogadores, gente, hoje têm os seus nomes, são renomados, já são aposentados, mas onde vão eles estão fazendo sucesso. Por quê? Porque eles não desistiram lá na época da peneira. Você está ouvindo essa palavra, irmão? Sim ou não? Você não vai ser mais um, em nome de Jesus, você não vai ser mais um daqueles que vão ser contados entre pessoas que começaram projetos e por causa das lutas pararam. Você não vai ser mais um desses. Em nome de Jesus, você vai ser uma pessoa que vai começar um projeto e vai até o final. E no final Deus será glorificado na sua vida. Aleluia! Meu Deus! Queridos, e a história de Samuel, o menino, o profeta? Ana não podia ter filho, gente. Mas o que Ana fez? Ana orou. Teve sucesso? Não. Próximo ano, continuou orando? Nada. Ano após ano, Ana orava e não tinha resposta. Eu vou repetir. Ano após ano, Ana orava e não tinha resposta, mas ela não abriu mão de pedir ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Eu nunca achei, e também nunca vi ninguém arriscando pregar e falar isso. Não existia nenhuma promessa para Ana de que ela ia ter um filho. Pega a visão aí. Porque para Abraão tinha. Diga comigo, para Abraão, as evidências todas apontam que havia uma promessa. Isaac é o filho. Não estou ouvindo você. Isaac é o filho da promessa. Agora Ana não aparece em lugar nenhum uma promessa para ela. Estão desistindo de falar por quê? Fala comigo. Mas no caso de Ana, não se encontra nenhuma promessa acerca de um filho. Mas ela orou. Ela orou. Ela orou. Orou. Perseverou. Até que o filho veio. Até que o milagre aconteceu. Até que agora manifestou. Aleluia. Aleluia. Não importa o tamanho do sonho. Vou dizer uma coisa aqui, meu irmão. Fica todo mundo de pé em nome de Jesus agora, igual ao exército. Olha para a pessoa que tiver só, diga assim: em nome de Jesus, pode parar com sonho chumbrega. Vão parar. Eu vou comprar uma. Pode ser uma.
Nunca mais fale isso. Não, pode ser, vou comprar uma casinha, pode ser uma meia água, pode ser caindo aos pedaços, mas é só, para mim já está bom. Irmão, com todo respeito, cala a boca. Não, você vai determinar que você vai comprar uma casa boa. Nós não estamos motivados por sorte da ganância, mas pelo menos a minha Bíblia diz que o Senhor, o meu Deus, tem prazer com a prosperidade do seu servo. Só isso, família. Ai, profeta, mas a Bíblia diz: tendo o que comer e o que vestir, contente-se com isso. A Bíblia não diz, é que nós distorcemos o significado da palavra, da expressão contentar-se. Contentar-se não é ficar nisso, é estar contente. Ou seja, se você está num período onde você tem o que comer e o que beber, esteja contente, dando glória, sendo fiel no pouco. Para quê? Para continuar no pouco? Não é isso que a minha Bíblia diz. Ser fiel no pouco e ser fiel no pouco e sobre o muito. Diga: se eu for fiel no pouco, a Bíblia me garante que eu serei colocado no muito. Mas no processo eu não posso desanimar, eu não posso ficar de beiço. Porque assim, não é só desistir. Às vezes você não desistiu, mas só que Deus já está vendo no seu coração que você desistiu, e isso desagrada a Deus. Agora você pode estar fracassado, você pode ter fracassado, mas se você ficar na presença de Deus, Deus vai olhar para você e vai dizer: meu filho, tu entendeu a palavra. Tu entendeu a palavra, tu entendeu a palavra, e por isso eu vou te abençoar. É assim que eu vejo na minha vida, amados. E mais uma vez, eu não falo isso com nenhum tipo de orgulho, com nenhum tipo de soberba, porque eu não estou a fim de cair em ruína. Mas eu cheguei para Deus e disse: Deus, eu não tenho mais forças, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não imagino como nós podemos levantar uma igreja. Falei com o pastor Luciano Subirá sobre isso. Eu disse para ele, como é que eu falei? Eu disse assim: não que seja fácil construir uma igreja, mas o papel de ter que reconstruir no meio dos escombros, eu não sei como fazer. Era assim que nós nos sentíamos. Nós não estávamos construindo, nós tínhamos que reconstruir, e não sabíamos nem por onde começar. Então não havia dia que eu acordasse para fazer as minhas coisas sem orar, sem clamar, pelo menos meia hora, 45 minutos, 1 hora, 1h15, 1h30, clamando, orando, meu irmão. Não é estou orando, daqui a pouco fuça no Instagram. Não, desligando tudo, largando o celular, clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor. Ô profeta, mas de que hora que eu vou ter que acordar? É melhor você acordar agora e conseguir destravar isso aí, do que você ficar dormindo. Desperta, ó tu que dormes, senão de repente você vai trocar a bênção de Deus por mais 1 hora de sono. Não, essa igreja não pensa assim, irmão. Nós pensamos que nós estamos aqui para guerrear, e quando guerreia com Deus, vence. Diga comigo: quem guerreia com Deus, vence. Você está comigo? Diga amém. Eu podia falar mais muito tempo aqui sobre essa palavra, porque ela está queimando no meu coração, gente. Essa palavra de perseverança. Você sabe que a tatuagem ela é uma cicatriz, né? Não vou falar de tatuagem, só citando isso. Você sabe que a tatuagem ela é uma cicatriz, e foi inserido tinta ali junto. Tanto que se conseguir remover a tinta, vai ficar uma marca direitinho, como uma cicatriz ali. A perseverança, eu vejo que Deus tatuou em mim. Deus deixou essa marca na minha vida, e eu quero que você seja cheio dessa perseverança também. Gente, tem tanto milagre acontecendo aqui, tem tanto milagre de prosperidade acontecendo aqui nessa igreja, que os membros chegam a me mandar mensagem antes do culto. Eu não vou apontar não, mas teve gente: profetas, se for falar, não fala os nossos nomes, ou então nem fala, de
tanto que Deus está fazendo, irmão. É família sendo reconstruída, reconciliada, né? É gente saindo das drogas. Só essa semana 5 testemunhos de cura de câncer. E eu não estou incluindo esse rapaz que tinha um caroço nas partes íntimas, porque eu não sei se era um câncer, mas era um caroço terrível e de dar medo em qualquer um. Ou seja, o que Deus está fazendo é extremamente lindo. E eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, o que Deus vai fazer nessa semana já na sua vida é extremamente lindo.